Queridos alunos, mais uma vez aqui, nós estamos para falarmos um pouco sobre a unidade 5 da nossa disciplina Introdução Bíblica. E hoje nós queremos trabalhar um pouco e conversar um pouco com vocês sobre os deuses da Bíblia. E, primeiramente, precisamos de saber que o Antigo Testamento, ele trata dessa questão dos deuses da Bíblia, dizendo que, sobretudo, o patriarcalismo, que a crença ali era politeísta. O que significa isso? O politeísmo bíblico vai definir o seguinte, de que as pessoas do Antigo Testamento, elas criam na existência de vários deuses. Claro, naturalmente, que os homens da Bíblia, como os patriarcas, por exemplo, eles criam em outros deuses, mas, sobretudo, eles criam num único Deus, no caso, Javé. E precisamos, então, entender um pouco isso. Primeiramente, vamos trabalhar com um nome de Deus no Antigo Testamento, que ele vai nos ajudar a entender o texto bíblico de um modo geral, que é o nome Elohim. A palavra Elohim, ou um nome atribuído a Deus no Antigo Testamento, ela vem no plural. Elohim é uma palavra plural. E o El de Elohim significa Deus. Quando eu coloco a terminação im, eu estou pluralizando o nome de Deus. Então, para eu poder transliterar o nome Elohim, eu teria que dizer deuses. E esse nome é o primeiro que aparece na Bíblia. Por exemplo, Gênesis 1:1. Diz lá, no princípio criou deuses, aí abro aspas, os céus e a terra, que seria no hebraico Bereshit bara Elohim. Está aí um nome de Deus no Antigo Testamento. Então, Elohim significa deuses. Mas em que sentido? É isso que vocês precisam entender com muita clareza, no sentido de um Deus universal, um Deus uno, onipotente, onisciente, onipresente, eterno e, sobretudo, um Deus criador, porque ali no Gênesis, principalmente no capítulo 1 e 2, é que vem narrando a criação do universo e da vida. Um outro nome que vocês precisam de saber, que nós estamos tratando nessa unidade 5, é Javé. Javé também é um nome atribuído a Deus no Antigo Testamento. Então, enquanto Elohim é um nome designado a Deus para representá-lo diante de nós, estudantes, como um Deus universal, criador, Javé já é um nome designado a Deus para demonstrar a sua relação pessoal e íntima com o seu povo. Então, quando o povo de Israel, exclusivamente o povo de Israel, se relacionava com Deus, na verdade se relacionava com o Javé. Então, Javé é um Deus pessoal, é um Deus próximo, um Deus íntimo do povo. É aquele Deus com quem, por exemplo, Moisés se relacionou no Monte Sinai. É aquele Deus em que os escritores do Antigo Testamento recebiam diretamente a revelação de Deus. Esse é o Deus pessoal, Javé. Bom, a partir daí, aparecem naturalmente vários outros nomes atribuídos a Deus no Antigo Testamento. Então, quando nós falamos, por exemplo, El, que é de Elohim, El Shaddai, eu estou querendo dizer Deus Todo-Poderoso. Quando eu digo, por exemplo, Jeová Nissi, eu estou dizendo Deus, nossa bandeira. Quando eu digo Jeová Jiré, eu estou dizendo Deus proverá. E assim por diante, tantos outros nomes. Existe um autor que trata muito deste assunto e que é importante e recomendo para vocês, que é o Dr. Luiz Saião. Ele trabalha muito essa questão da nomenclatura de Deus no Antigo Testamento. Bom, a partir daí, então, nós temos outros deuses, que naturalmente aí já seriam outros deuses
não aceitos como Deus vivo do povo de Israel no Antigo Testamento, mas que eram adorados naturalmente, né? Por exemplo, nós temos o deus Acera ou Astera. Esse deus, por exemplo, ele aparece no Antigo Testamento, por exemplo, no Monte Carmelo com Elias. Elias ali, além dele ter destruído ou derrotado, ele representava ali o deus Javé ou o deus Elohim, né? Além dele ter destruído, por exemplo, os profetas de Baal, ele destruiu também os profetas de Acera, que naturalmente era um deus que não podia ser adorado pelo povo de Israel, mesmo porque eles já criam em Javé. Então, Acera significa amor e guerra. Na verdade, é uma deusa, né? A deusa do amor e a deusa da guerra. Então, acreditava-se que, ao crer ou ao adorar essa deusa, eles teriam vitórias na guerra. Um outro deus interessante na Bíblia, esse talvez seja o deus mais proeminente nas Sagradas Escrituras, é Baal. O Baal é um deus relacionado à natureza, o deus da natureza, o deus da agricultura. E Baal era representado na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, como um bezerro de ouro, né? Então, por exemplo, quando Deus disse a Moisés, lá no Monte Sinai, que o povo dele estava adorando e idolatrando lá no vale, eles estavam construindo um bezerro de ouro e tal. Então, aquele bezerro era um tipo de baalismo. Então, era uma adoração a um Deus estranho. E isso Deus não admitia, Javé e Elohim não admitiam definitivamente no Antigo Testamento. Costumamos dizer até que Deus, ele é um Deus ciumento. Ele não divide nós, seres humanos, com outros deuses. Nós temos que adorá-lo exclusivamente. Tanto é que em Êxodo 20 nós temos o primeiro mandamento de que nós definitivamente podemos adorar outros deuses além do Deus Javé, do Deus de Israel. Então, Baal era um Deus competidor com o Deus de Israel. Então, claro que naturalmente isso trata nos termos de idolatria do Antigo Testamento, né? E o outro Deus, já para concluir, que eu acho que vale destaque no Antigo Testamento, é o Deus Moloque, né? Moloque era um Deus terrível no Antigo Testamento, né? E ele era naturalmente muito cobiçado pelo povo de Israel. E coisas absurdas eram acontecidas ou aconteciam na adoração a esse Deus. Então, uma história diz que as pessoas ofereciam crianças a esse Deus. Quem adorava esse Deus, naturalmente, eram os moabitas. Então, eles ofereciam crianças a esse Deus. E houve momentos também de incredulidade entre o povo de Israel, que também alguns ofereceram os seus próprios filhos a esse Deus. Pois bem, então, a idolatria no Antigo Testamento, ela assume um aspecto de muita proeminência. Daí o cuidado que a gente tem que ter para tratar sobre essas questões. Mas a Bíblia, sobretudo, ela mostra e apresenta Javé como um Deus pessoal, um Deus íntimo, um Deus do relacionamento, e apresenta Elohim como um Deus universal, criador, onipotente, onisciente e onipresente. Muito obrigado.